Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. Quero falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Se você quer ter qualidade no controle de sua obra, se você tem dificuldade em controlar os seus materiais, cronograma de obra, pode contar com a Gerenciamento e Controle de Obras. Se você quer obras prontas para morar, construções perfeitas para a sua estadia, para você comprar e sentir à vontade, a Teles Machado Engenharia está aí no mercado. E se você quiser fotos de qualidade, seja de sua obra ou de qualquer evento que você queira promover um audiovisual de excelente qualidade, vá para a Usina Trancoso. Então vamos aqui agora com a nossa convidada, agradecer a presença dela, a doutora Priscila. Obrigada por comparecer aqui ao nosso podcast, falar um pouco sobre sua carreira, falar um pouco sobre obra e bater aquele papo descontraído aqui, falar um pouco de você, fala um pouco aqui quem você é. Priscila, a palavra está contigo. Eu sou Priscila, né? Sou engenheira civil, com especialização em gerenciamento de obra e tecnologia da construção civil, né? Atuo na área como gerente de obras há 13 anos. Há pouco tempo. Sendo que eu atuo 16 anos na construção civil, né? Com tempo de estágio e tudo. Entrei na empresa como estagiária e aí quando eu me formei foi a época do boom da construção civil, em 2008, 2009, aqui no estado. E aí já fui contratada, né? Pela mesma construtora, onde eu atuo até hoje, né? Foi um desafio, porque quando eu entrei lá para estagiar, não tinha nenhuma engenheira mulher, né? Nossa. De campo. As engenheiras mulheres são sempre a parte do escritório, né? Então, de campo só tinha engenheiro homem. Então, você entrou num assunto agora que eu quero, desde que você botou o nome para vir para cá para o podcast, que aceitou o nosso convite, eu fiquei com algumas dúvidas, porque a gente sabe que a construção civil é um mercado muito machista. É um mercado que hoje vem tendo essa desconstrução da visão feminina no canteiro de obra. Sim. E como foi? Você se formou desde a época de estágio, se formou. E como foi entrar nesse cenário, iniciar nesse cenário? Como era isso naquela época? Eu lembro que eu tinha esse medo, né? Será que eu vou ser contratada, já que só tem homem aqui trabalhando, né? Até pensei algumas vezes em sair desse estágio e ir para outra área de planejamento, orçamento de obra, onde tinha mais mulheres atuando. Aqui no estado eu só lembro de uma engenheira que trabalhava em obra, que era a Nelly da Santa Maria, né? Muitos conhecem ela. E aí eu ficava com receio. Será que eu vou ser contratada? Será que eu não vou? Tive a sorte, né, de ser contratada pela minha empresa que eu estagiava. Então, já conhecia muita gente da obra e, assim, o pessoal me aceitou super bem, né? Claro que tem aquele receio de um engenheiro novo, uma engenheira mulher, né? Muitos ainda não acreditavam. E naquela época você via, formou, aí tinha 60 homens e 3 mulheres. Exatamente. Na foto de formatura. Exatamente. Hoje a gente vê isso de maneira mais fácil. Hoje tem turmas que tem mais mulheres do que homens. Até. Então, naquela época, era muito difícil uma mulher conseguir adentrar no mercado e mostrar resultado. Sim. Então, você traçou alguma estratégia para tô lá no meu estágio? Para homem, muitas vezes, naquela época já era tipo, eu vou ficar, será que eu não vou ficar? E apesar de que a gente já sabe mesmo que existe aquele preconceito lá naquela época, hoje é bem menor, mas ainda existe em muitas empresas. Então, você traçou alguma estratégia para ser contratada ou só foi trabalho duro e mostrando o resultado? Eu procuro dizer que foi trabalho duro mesmo. Assim, eu consegui meu estágio batendo em porta de obra e perguntando, tem vaga para estágio aí? Porque assim, eu fiquei um tempão procurando e não conseguia, né? Até conseguir esse primeiro estágio. Depois até que consegui outras oportunidades, né? Mas permaneci lá. E a parte de obra, assim, eu sempre me interessei, porque você aprende cada dia uma coisa nova, né? Lida com vários tipos de pessoas. É dinâmico. É muito dinâmico. Pessoas com escolaridades diferentes, né? Formações diferentes. Então, agrega muito conhecimento pra gente, né? Então, eu gosto da parte de obra também. É desgastante, não é fácil não. Rapaz, né? Tem umas horas que dá vontade de pedir a Deus. Deus, segura 15 dias de férias que a gente não consegue tirar. Exatamente. Olha, você vai tirar férias. Se tu não viajar, você não entra de férias. E aí meu foco sempre era esse, assim, de aprender, de traçar as metas que a empresa precisava de mim, eu ia lá, cumpria, e foi assim que eu consegui, né, ser contratada. E claro que eu ajuda de muitas pessoas também que trabalhavam comigo, que gostavam, né, reconheciam o meu esforço e fizeram muita força por isso. E ao longo desses 13 anos, graças a Deus, eu vi muitas mulheres entrando lá. Hoje em dia tem praticamente a mesma quantidade de mulheres, né, atuando no canteiro de obra como gestoras e homens também. Então você abriu as portas para o mercado feminino nessa empresa. Eu posso dizer que sim. E para subir de cargo, você sentiu que você teve que produzir bem mais do que certas pessoas que estavam na mesma situação ali, mostrar muito mais resultados
para chegar nesse cargo do que homens que estavam também na mesma situação, ou você não conseguiu perceber isso pela empresa que você estava? Não, pela empresa que eu estava não consegui não. Eu acho que eu sou muito assim de dar resultado, né? Sim, mostrar sim, que você é sim. capaz e não se comparar muito com os outros, Sim, né? sim. Eu sei que não é fácil, né? Então- A gente começar assim novo, conseguir um emprego, mas eu fui muito procurar isso, mostrar resultado e aí as coisas foram se encaixando. E que bom que foi para uma empresa que não tinha uma visão como essa que eu tô falando aqui, mais receosa com o público feminino. Sim. E aí você foi galgando sua... Primeiro você foi para engenheiro de campo, ou entrou como técnico, ou assistente de engenharia, algo do tipo, que é o que a maioria dos formandos geralmente vou virar um assistente técnico, vou virar isso. Como foi essa trajetória dentro da construtora até você se tornar gerente? Eu entrei e continuei na mesma obra que eu estava estagiando, né? Auxiliando o engenheiro da obra, passei uns 6 meses. Depois eu comecei a pegar algumas atividades no escritório também, então dividi a obra e escritório. Até que, depois de um ano mais ou menos, foi um canteiro realmente para poder gerenciar como gerente de obras mesmo, e aí fui sozinha. Né? Naquela época que eu me formei, não tinha essa auxiliar de engenharia, engenheiro de campo, Sim, né? sim. Você se formava como engenheiro civil mesmo e você era contratado assim, como engenheiro Então civil. foi muito rápido a mudança de status Sim. de assistente, ali já foi para gerente, já pegou uma obra. E o frio na barriga. Você se sentia com experiência para assumir essa obra ou qual era o receio? O que é que eu vou fazer, como é que eu faço, onde é que eu vou buscar determinadas respostas, essas indagações você se fazia? Com certeza, muitas, né? A gente estava com frio na barriga, é diferente, você está estagiando, você sempre tem alguém ali para lhe socorrer, para pedir uma ajuda, para te guiar, né? E eu sozinha, você como gerente, e você é que vai coordenar tudo ali. As pessoas vão lhe perguntar, você tem que dar respostas rápidas, né? Então, graças a Deus, assim, tinha equipes maravilhosas trabalhando comigo, porque eu acho que obra o engenheiro não faz sozinho, né? Você tem que ter uma estrutura. Pode dizer alguma. E assim, tive pessoas maravilhosas, que o tempo todo mundo se ajudando, né? A gente pesquisando, aprendendo, vamos estudar também, não sei isso, vamos estudar. Porque a gente aprende coisas na universidade, muita coisa a gente aprende, né? Mas o canteiro de obras exige muito mais do que a gente vê na universidade. A gente conversou aqui em vários podcasts já. Eu acho que essa frase já surgiu em todas as entrevistas que a gente deu. A gente se transforma em um clínico geral. Uhum. E aí a gente vai para uma obra e ao tempo a gente vai se tornando... eu digo que a nossa especialidade é ser gerente. Acho Sim. que não só dentro de um canteiro de obras. Se pegar a gente e colocar numa indústria, pegar a gente e colocar numa loja, em determinados outros setores a gente consegue desenvolver nosso trabalho, porque a gente está ali para gerenciar. Exatamente. E como você procurou se especializar com o tempo ou foi aprendendo no dia a dia, foi aprendendo com a vivência mesmo, com os erros e melhorando sua... Eu acho que as duas coisas, né? A gente, na obra, no dia a dia, a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os dos outros também, né? Então, a gente conversar com os colegas de trabalho, conversar com pessoas que já estão há mais tempo ali naquela trajetória, né? Acho que a experiência sempre ensina, né? E também, paralelo, comecei uma pós-graduação em gerenciamento de obra, né? E tecnologia da construção. Fiz outro curso também, especialização em fundações, né? Então, acho que para poder aprofundar um pouco mais do que a gente viu na faculdade, né? Por mais que a gente tenha 5 anos de graduação, acho que você pontuou bem. A gente é comparado à medicina, a gente deveria se formar, né? Geral, e aí fazer especialização, tipo uma residência, né? Pra gente especializar. Porque a engenharia é um campo muito amplo. É algo a faculdade se aproximar mais das construções. Do mercado. Do mercado de construção para a gente sair mais preparado e ali a gente ter uma especialização como essa, gerenciamento de obra, e aí sim, vamos para o gerenciamento de obra. Eu acho que seria uma maior qualidade e isso pode ser que esteja surgindo muitos erros na construção por falta de preparo. Até aquela determinada pessoa chegar a um ponto que ela tem aquele conhecimento, ela vai errar durante aquele período para conseguir ter experiência e aprender. E dentro da obra, vamos lá, a gente fala lá do mundo do pedreiro, do encanador, do ajudante. Como foi isso? Porque eu vejo, minha esposa, ela é engenheira também. E eu vejo ela falar algumas coisas quando começou, e aí o funcionário olha, o funcionário mexe, o funcionário aqui. Como foi trazer esse respeito, mostrar esse respeito em uma área tão machista
desse tipo? Eu lembro isso eu não só como engenheira, né? Quando você entra no canteiro de obra, você se assusta. Assim, meu Deus, só tem homem aqui, o que eu tô fazendo aqui no meio dessa galera toda, né? Então a gente lida com isso mesmo, com alguns olhares, com algumas coisas escritas na parede, com algumas falas, isso né? Tem muito escrito na parede. A gente já recebeu até ameaça de morte escrito na parede. Também. É ao inclusive, né? O canteiro de obra tem de tudo. Então, assim, ao princípio, realmente aquilo ali me assustava, ficava irritada com aquilo ali, mas depois de um tempo você vai, né, lidando com as pessoas. Acho que a gente tem que ser educado com todo mundo, né, conversar, ter o diálogo e trazer a galera mais para si, assim. Pelo menos eu procuro, né, atuar assim nos canteiros de obra. Então o servente, o pedreiro, o carpinteiro, o encanador, são como pessoas que estão ali com a gente o dia inteiro, né. Então eu falo, hoje eu tenho vamos dizer assim, uma amizade, né, com as pessoas. Então acho que a gente tem que buscar esse respeito, né? A gente tem que saber se impor, né? Sim. Mas sem achar que é superior aos outros. E acho que essa questão de amizade, né, de respeito mútuo acontece. Hoje, graças a Deus, eu não sofro mais muito com isso. Mas no início a gente tinha muito, assim, vou botar uma calça mais folgada, né, um blusão, que é pra quando me abaixar na laje não mostrar nada que eu não queira. Ainda tem essa preocupação. As mulheres têm essa preocupação no canteiro de obras. Eu acho que é um ramo que foi muito difícil de se adaptar. Principalmente, eu acho que é um ponto que você falou aí agora, tenho que usar uma calça mais folgadas, e além da obra, você tem que se preocupar com esses casos. E fora, existia um medo por exemplo, a gente sabe que a construção civil tem hora extra constante, sei lá, na noite. Então, existia esse medo, eu vou fazer hora, como é que pode ser? É uma área bem complicada. Você tinha esse medo e como era que você se portava diante disso? Tinha, e assim, a gente, por um tempo, a gente não pode nem filtrar muito a contratação, né? Então, às vezes você tava com pessoas na obra que você sabia que era o ex-presidiário. Quase sempre. Que já assassinaram alguém, que já estupraram alguém, então a gente ficava com esse receio, né? Eu trabalhei com o mestre um tempo, que aí ele fazia assim, se eu estivesse fazendo hora extra, ele ficava do lado de fora esperando. E quando eu ia embora, eu dizia, achei que você não foi embora, não? Aí ele disse, não, eu vou com você não vai sair daqui sozinho. Então, ótimo, assim, que tinha um anjo da guarda que que ficou comigo aí por um tempo. Mas acho que toda mulher acho que tem esse receio, esse medo, né? E essa preocupação existe, eu acho que até hoje você tem essa preocupação, né? Porque é uma área que emprega muito. É uma das áreas que mais emprega. É tanto que a gente diz que quando a economia tá boa, a construção civil tá boa. Exatamente, né? Porque é uma das áreas que mais empregam. Então, tem de tudo ali dentro e a gente tem que se resguardar. Para ter esse respeito, como você falou aí, eu hoje tenho amigos, e muitas vezes isso é confundido com uma determinada liberdade. Sim. Quando você é muito simpática, quando você respeita, quando você não é como é que eu posso dizer, áspera, isso confunde a cabeça de determinadas pessoas. Você já passou por alguma situação desse tipo de algum colaborador confundir a simpatia com liberdade? Não, graças a Deus não. Graças a Deus. Não. Porque existe muito isso. Não só na construção civil. Sim. Mas em vários outros. Em todas as áreas, né? Às vezes, pela pessoa ser simpática, falante, alegre, a pessoa, ela tá me dando uma determinada liberdade, quando na verdade não existe aquilo. Você só tá sendo educada. Eu costumo falar muito assim, trata todo mundo bem, trata todo mundo com educação. Mas também quando você precisa, né? Quando você vê que a pessoa não tá respeitando. Não só nesse caso, né? Mas, tipo assim, você deu uma ordem, a pessoa não quer fazer, infelizmente você tem que, né, subir um pouco a voz, se impor também, né? Acho que não só eu, por ser mulher, mas muito engenheiro novo, recém-formado, sofre com isso, né? Demais, a gente escuta aquela máxima assim, eu faço isso há 20 anos, nunca caiu, você quer mandar em mim agora, né? Você que acabou de se formar. Então, eu acho que a gente escuta muito isso. O mais difícil disso é nós, quando nos formamos, pelo menos eu passei por isso, em ter a segurança de ser rígido. Sim. Muitas vezes a gente tinha, o que é que eu vou receber do outro lado? Para criar essa confiança, você adquiriu com o tempo, você já era, como diz o povo, já era desenrolada. Não, adquiri com o tempo. Adquiri com o tempo. E ainda hoje, né? Toda vez a gente muda a equipe, vem pessoas diferentes, com experiências diferentes, então acho que a gente vai crescendo sempre. Eu acho também legal de obra por isso, porque você nunca tá fazendo a mesma coisa, né? A vida toda. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, cada obra tem desafios. O trabalho não se torna monótono. Não é monótono. Cada dia, cada obra é diferente, né? Você vai aprender coisas diferentes, né? São projetos diferentes, terrenos diferentes para você também trabalhar.
Isso eu acho gratificante, assim, da nossa profissão. E nós vamos vindo lá desse parâmetro. Sou simpático, tenho a liberdade, e muitas vezes, pelo seu tempo de formação, a gente tinha pelo menos eu percebi isso na época que eu iniciei, uns líderes mais ásperos. Sim. Hoje eu vejo uma mudança na forma de gerenciamento. Isso eu já consegui identificar uma mudança, tanto na forma de gerenciamento como na forma do colaborador receber esse gerenciamento. Hoje é um gerenciamento mais leve, mais sem tanta rispidez. Na sua época, já era mais tranquilo, high society, ou ainda era um negócio pé embaixo? Eu escutava histórias, né, de líderes, assim, muito rígidos, mas o engenheiro com que eu estagiei uma parte do tempo, assim, era muito tranquilo, muito calmo. Então, eu tive essa sorte, assim, de estar com um chefe, né? Pegou por osmose. Peguei por osmose. Mas eu tenho uma forma de ser muito rígida. Eu acho assim, a gente também, como gerente, a gente tem que buscar melhoria e crescimento da minha equipe, Sim. né? Então, se eu vejo que a pessoa tem que crescer, realmente eu exijo aquilo ali, para a pessoa crescer e estar evoluindo sempre. E depois eles percebem, né? Não, você pega no meu pé, mas realmente a gente está crescendo, a gente está aprendendo. Acho que a gente tem também a obrigação de desenvolver, né? Sim. Quem está com a gente. E aí tem pessoas maravilosas, né? Ao longo do caminho que a gente vai conhecendo. Quando exige uma razão naquilo que você orienta, eu acho que é mais fácil. Porque muitas vezes a gente toma broncas que a gente nem sabe porque tá sem uma explicação, sem uma razão. Então, quando existe uma razão, por mais que você seja rígido, eu acho que tem uma lógica nisso aí. É aceitável. Quando existe uma falta de respeito, já complica. Você já teve alguma situação de algum superior, ou algum cliente, ou alguém lhe faltar com respeito? A gente escuta uns gritos de vez em quando, de cliente, ou até assim, de um superior da gente, né? Um dia que tá mais estressado, alguma coisa assim. E o cérebro só mandando mensagem. Só mandando mensagem. Eu vou mandar, mas não vou. Eu vou mandar, mas eu vou. Mas que a gente entende, assim, é estressante a nossa profissão, né? É estressante você estar com obra e a gente, poxa, o dono da construtora, um diretor que lida com quantas obras ali, quantas responsabilidades ele tem também, né? Então, é uma área que todo mundo, às vezes, tem o dia estressante. Por ser mulher, ainda tem a questão do TPM, né? Que tem dia que a gente tá mais estressada também. Então, o pessoal acho que já sabe mais ou menos, assim. Ela tá de TPM, tá estressada. Segura que a mulher tá pegando fogo. E como é hoje? Quais são as dificuldades que você mais vê no gerenciamento de obra hoje? Você pega aí da época que você começou e hoje, traçando um parâmetro, quais são as dificuldades que você mais encontra nesse caminho? Eu acho assim, a qualificação da mão de obra que trabalha com a gente, né? Isso você falando da mão de obra mais técnica ou... Das duas, mas até falo mais das técnicas, porque quem está mais diretamente com a gente, né? E quem tem que orientar também o pessoal, né? Por isso que eu digo assim, de exigir, de querer que eles cresçam, que eles aprendam mais, né? Porque a gente ainda necessita de muito treinamento. Acho que a gente que é engenheiro tem pouco, né? Imagine mestres, técnicos, né? Encarregados. Então precisa de uma qualificação melhor para eles. Porque você dá uma ordem, né? Acha que entende, quando você vai ver, foi feito de outra forma. Eu sinto muito essa dificuldade com itens básicos. Eu tava comentando até aqui antes de começar, certas contas. O pessoal estuda 5 anos, você pede para fazer uma conta simples diária, de quantidade de material, e isso não é feito da maneira correta. E eu fico, às vezes, até impressionado com a qualidade técnica que está vindo para o mercado. Sim. Você falou um negócio aí que realmente você tem muita razão. Até a questão de acompanhamento de produtividade, de consumo de material, né? Assim, então, um estagiário de engenharia, um técnico, ele tem que estar ali monitorando aquilo tudo, né? Por mais que a gente tenha a OSSI, tenha a TCPO, tenha coisas para poder pegar parâmetros, né? De produtividade, é importante você saber a produtividade do seu canteiro, da sua equipe, né? Então, isso aí eu acho que tem que ser uma coisa para a gente monitorar diariamente. Entendi. Né? E como é hoje, você tem um formato de gestão seu propor, cheguei nessa obra, pelo menos eu faço muito assim, eu tenho alguns parâmetros meio de gestão e geralmente isso é muito pessoal. Algumas empresas já têm softwares que indicam para o engenheiro para onde seguir, mas muitas vezes você tem que dizer, cheguei essa obra, quais são você tem parâmetros hoje que você fala, isso aqui eu vou olhar mais a fundo, isso aqui eu vou olhar mais a fundo, isso aqui eu vou olhar mais a fundo, e pra gente ir por aqui que vai dar certo. Não sei se você entendeu o que eu quis falar, mas é como se fosse um segmento de gestão. Você usa uma gestão própria
Usa a gestão própria. Não tem muitos softwares assim. Já trabalhei com alguns, né? Mas hoje a gente não está com nenhum software, né? É mais por gestão própria. De você estudar projeto, ver quais são os caminhos críticos, né? Mais importantes. O que vai atrasar a obra, essas coisas assim, e focar naquilo ali. Eu vejo muita dificuldade dos engenheiros enxergarem, tem lá, o prazo de obra, fazem um planejamento macro, e muita dificuldade em, quando aquilo atrasa, em recuperar esse atraso. Como é que você visualiza isso hoje? Assim, você visualiza de maneira rápida, semanal, mensal, que muitos engenheiros fazem reunião mensal, outros fazem reunião semanal, outros a cada 2 meses, não sei. Semanalmente, a gente faz as metas da semana. Porque acho que quando você bota o mês, né? Às vezes você perdeu 15 dias, 3 semanas, para você recuperar aquilo ali é muito mais difícil, né? Então, semanalmente, a gente faz a reunião com a equipe, programa as atividades, né? E aí vai monitorando. O que é que não aconteceu? Por que é que não aconteceu? Porque esqueceu, porque faltou material, né? Porque a meta que a gente colocou foi muito grande. Então, eu prefiro fazer semanalmente e estar sempre conversando com a equipe para ver quais foram as dificuldades. Né? Você reduz o ciclo PDCA aí para uma semana conseguir tomar ação, identificar Na verdade, você consegue ter umas verificações mais rápidas para resolver o problema mais rápido. Você verifica rápido, né? E corrige também mais rapidamente. Rápido. Isso reduz atraso de obra. Que eu acho que hoje, pelo que eu pesquisei, é uma das maiores causas de atraso de obra. O Brasil hoje atrasa muito as obras para os seus clientes. E pós-pandemia, então, né? Que a gente está com dificuldade de material, né? Matéria-prima, tudo. Prazos que antigamente eram 20, 30 dias, hoje em dia estão demorando 40, 60 dias para você receber o material, né? Então... Isso é complicado. E para isso, o engenheiro tem que ter um preparo meio que fora da curva. Eu vejo muito. E qual é a dica que você dá para quem está assistindo, para quem está nos assistindo, que está saindo da faculdade, quer entrar para uma construtora e quer mostrar o seu espaço? Você tem algo a falar, assim, como pela sua experiência de gestora? Quando eu vou atrás de um estagiário, quando eu vou atrás de um assistente de engenharia, é isso aqui que eu procuro? Eu procuro pessoas com facilidade de comunicação, pessoas comunicativas, né? Que sejam proativas. A gente às vezes tem estagiário assim que você fala, toda segunda-feira tem que fazer isso. Eu não quero toda segunda-feira estar cobrando estagiário que ele tem que fazer aquilo ali. Então, tem pessoas que eu trabalhei assim, que você falava uma vez, aprendi e vim até com melhorias, né? Então, que você coloque melhorias, coisas que você pense, né? Que tente implantar coisas novas. Eu busco estagiários, né? Pessoas que sejam proativas, que sejam comunicativas também, porque canteiro de obra você tem que aprender, né? Eu era uma pessoa tímida também, acho que ainda sou, mas na obra todo mundo fala, você não é tímida, porque você aprende a falar, a cobrar com todo mundo, né? Que seja proativa, né? E que cumpra as metas. Você passou que tal dia, toda segunda-feira tem que fazer tal atividade. Então, toda segunda-feira a pessoa vai e responde. Você não tem que estar cobrando, né? Eu acho que o engenheiro ele tem muita coisa para fazer, para estar perdendo tempo de cobrar várias vezes o mesmo serviço. Uma coisa muito boa, que hoje tem, que na minha época era raro, cursos, né? A gente comentou aqui que a graduação da gente ensina muito, mas para a obra você precisa aprender muito mais. Então, já tem muito curso online, né? Cursos também presenciais, com pessoas do Brasil todo. Acho que o curso online facilita muito isso, né? Você pegar profissionais maravilhosos com bastante experiência que estão aí dividindo informação, né? Eu acho que isso agrega muito conhecimento para você poder aplicar no seu trabalho. E você nesse cenário todo de construção civil, de gerenciamento de obra, hoje você procura, pelo que você passou como mulher dentro desse canteiro de obra, você consegue retribuir de alguma forma essas oportunidades para outras mulheres, ou você, eu vou olhar mais a competência do que o dar oportunidade para o feminino, do que abrir esse espaço feminino na construção? É engraçado, assim, eu acho que você pode até concordar ou discordar comigo, mas o engenheiro de obra, o gerente de obra, ele tem que ser uma pessoa que é organizada, né? Que saiba fazer várias coisas ao mesmo tempo, que tenha um raciocínio rápido, porque a gente tem que resolver as coisas muito, né, de forma imediata. É um material que ficou de chegar hoje, não chegou. É um caminhão de concreto que a concreteira atrasou. Então, você tem que ali rapidamente tomar medidas corretivas, né? Então, pessoas de pensamento rápido.
Eu acho que isso é muito a cara das mulheres, Sim, né? sim. Então, até donos de consultora aí que... Eu tenho muitas amigas que formaram da época de faculdade que até hoje não tiveram emprego, não conseguiram, né? Então, donos de empresa aí, dê essa oportunidade, né? Vejam como são as mulheres no canteiro de obra. Não, Eu acho que tem isso eu muito a agregar. concordo com você, porque no meu canteiro, por exemplo, almoxarifado, eu vejo almoxarifados muito mais organizados quando existe mulheres envolvidas na organização do almoxarifado. Sim. E em outras determinadas áreas. Claro que a mulher vai ter outras dificuldades, entendeu? E ao seu redor, você vê um movimento maior hoje. Eu falei aqui, a gente vê hoje muitas mulheres nas turmas se formando. Você vê uma procura maior pelo público feminino em adentrar em obras? Ou você acha que ainda não está... Eu vejo muitas estagiárias, né, que começaram, que estão ali querendo estágio, querendo aprender, querendo oportunidade, né, e esse aí que eu digo assim, pelo que eu vejo, a força de vontade das mulheres, né, problemas acontecem, existem, óbvio, mas a vontade de superar, de mostrar que é capaz, acho que aquilo ali dá uma motivação maior. Então, tenho visto muitas estudantes, né, de engenharia querendo estagiar em obra, muitas engenheiras também querendo essa área de gerente de obra. Porque antigamente a gente se formava para trabalhar em orçamento e planejamento. Sim. Né? Você vai ser mulher. Por muitos anos foi assim. E aí eu tô vendo muita gente quebrar a barreira, né? Conseguir empregos e fazer aí belíssimas obras. Em outras empresas, você trabalhando dentro da sua empresa, você consegue ver um cenário fora ao seu redor melhorando também? Ou isso você está falando dentro da sua vivência, da sua empresa? Também, porque eu tenho a minha empresa e tem colegas da área, né, que a gente conversa, né, eu vejo muitas engenheiras agora, também outras construtoras, né, mas eu acho que o mercado ainda vai mais para o masculino, vai mais para o engenheiro homem. Entendi. Né, eu acho que quando você não conhece, talvez se você conhecer a profissional como estagiária, você aproveita, mas se você pega um currículo, eu tenho esses pensamentos, um currículo de um homem e de uma mulher, com o mesmo tempo de formada, a mesma experiência, eu acho que o dono da construtora ainda vai na figura do masculino. E isso é meio que inconsciente. Já é algo que está enraizada, né? Enraizado ali na mente do pessoal. Porque é um problema a mais, né? Que a mulher vai enfrentar no canteiro, o fato dela ser mulher. Então, ela tem que trabalhar aquilo ali, né? Entendi. Então, às vezes, pro dono da construtora, não. Vou pegar um homem com uma situação mais comum, mais normal. Eu penso que deve ter isso também. Mas você acha que existe um receio deles em capacidade, comparando homem e mulher? Eles acharem que o homem tem mais capacidade do que a mulher? Pergunta difícil. Ou é em cima só do machismo? Pelo que está enraizado, eu vejo muitas vezes isso acontecer. É a impressão que eu tenho. Eu acho não com a vontade de você fazer, de ter o preconceito, né? Acho de ver incapacidade, mas acho que o subconsciente vai nisso. O homem está mais acostumado com obra, né? O homem fica lá, é mais tranquilo, né? Vai ficar até mais tarde na laje sem problemas, né? Porque eu vejo isso hoje não só na engenharia, mas em várias áreas. Eu vejo cargos altos, cargos de liderança alta. Quando existe uma mulher ocupando aquele cargo, ela tem que ser absurdamente mais capacitada, absurdamente mais focada, absurdamente mais organizada. Mas não é pouco absurdo. É muito absurdo. Né? Então, quando ela chega àquele determinado cargo ali, ela vai dar um resultado imenso. Na sua visão, existe algo que possa ser feito para melhorar essa visão nas empresas ou na população? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que campanhas, né, de conscientização. Eu acho que o tempo também está ajudando muito. Eu vejo assim, desses 13 anos, né, que eu tô para cá, já melhorou bastante, mas ainda não está perfeito, né, não está igual as coisas. Então, acho que tem que continuar também, abrindo portas, né? Vamos se permitir conhecer como é o trabalho dessas engenheiras aí se formando, tanta gente com capacidades maravilhosas, assim, aprendizados e vontade de fazer, né? Que acho que todo dono de empresa ou quer um profissional que queira se destacar, né? Muito que você falou assim, da profissional ser maravilhosa. É porque a gente tem isso também da gente, né? De saber que você foi capaz, de que você fez. Isso aí é motivacional mesmo, é motivador a gente conseguir fazer isso. Existe algo que marcou a sua carreira
não só com relação a esse âmbito feminino aí que eu estou falando de mercado, mas existe algo que marcou sua carreira, que se faz, pô, eu cheguei num estágio que eu tô me achando. Eu agora cheguei, eu alcancei, tirando a brincadeira, mas eu alcancei um estágio de realização, porque eu tô conseguindo chegar nos meus objetivos. Tem obras que são bem complicadas, né? Mais complicadas que outras, né? E lá na empresa teve fatos, assim, de obras bem complicadas que a equipe desistiu de fazer, praticamente saiu o engenheiro e tal. E aí fala, Priscila, tem que ser você. Vamos lá e resolve. E aí você vai com aquela, meu Deus, é um negócio grande para eu resolver, né? Para eu destrinchar. E aí você vai, quando você consegue desenrolar as coisas, que você vê que as pessoas ficaram orgulhosas do trabalho que você fez. Isso aí é o que eu digo, é gratificante, né? Então a gente fica, poxa, eu consegui. Eu consegui, os outros desistiram e eu cheguei e resolvi. Isso realmente é gratificante. Não sozinho, mas tipo assim, eu com minha equipe, a gente conseguiu. Sim. Né? É muito bom isso. E acho que nossa profissão tem isso de bom, né? E você pega um terreno lá limpo, não tem nada, né? Lhe dá um projeto, tem que executar. E você vê o antes e depois, o quanto a gente é capaz de fazer, né? Isso é muito bonito. Eu acho interessante. Eu me apaixonei pela engenharia por conta disso. Eu falo direto. Pô, eu adoro engenharia. Eu passei aqui, tinha um terreno todo bagunçado. E hoje a gente vai construindo, a gente vai vendo aquilo tomando forma, e a gente vai se realizando, vendo tudo ficando pronto. Ninguém sabe os perrengues que a gente passou, mas no final ainda vem o cliente reclamar, ainda vem um falar mal. Isso aqui ficou mal feito, bicho. A gente não faz nada para dar errado. A gente faz isso aqui com tanto carinho, com tanta fiscalização, que eu tô mais doente do que você vendo um negócio desse. E outra coisa que eu comento, a gente não consegue olhar tudo, né? Isso. Nós somos uma pessoa, dois olhos. Para estar olhando obras gigantescas ao mesmo tempo, olhando tudo que acontece, é difícil, né? A gente busca o 100% de perfeição. E na sua carreira, você acha que teve, pode citar nomes, fica à vontade assim, citar nome de obra, citar nome de Isaac, e a gente tá bem aberto. Você tem um desafio assim, você falando dessa obra aí, teve algum desafio que você já passou na sua carreira que foi bem pesado mesmo assim, e você conseguiu superar? Não sei se foi essa obra que você falou, mas qual foi esse desafio? Como foi passar por isso? Deixa eu ver. Tem um bocado aqui, se eu só mapear, procurar na pasta. Posso falar, eu acho que coisas que a gente... Eu hoje em dia também eu cobro muita parte de segurança do trabalho, né? De vez em quando acontecem acidentes. Primeira vez que aconteceu um acidente de obra, numa obra minha, assim, você fica desesperado, você não quer aquilo, né? Então, eu sempre busquei muito a parte de segurança também, com a parte de engenharia, né? Eu não sou engenheiro de segurança, mas... Pela mesma empresa que eu trabalho, a gente é cobrado também por isso. Sim. Tem o engenheiro de segurança, mas a gente também tem... a responsabilidade em cima disso também, né? De cobrar o uso de EPI, né? Se tiver alguma coisa da cadeia para todo mundo. O engenheiro de segurança, o engenheiro de civil. Exatamente. E o pessoal às vezes esquece essa responsabilidade, né? Que engenheiro chato fica me cobrando isso, mas a gente responde, né? E aí teve uma situação de um acidente de trabalho que teve numa obra, que ela ali... Eu fiquei assim, arrasada, porque a gente não quer que aconteça, né? A gente não quer que aconteça um pizinho quebrado, imagina um acidente com uma pessoa, né? Ele se recuperou todo, né? Mas é tenso isso. Acho que... E muitas vezes assim, você se forma, né? Ainda com a cabeça muito jovem, né? E ter que lidar com uma situação dessa. Foi bem complicado. E tecnicamente, nessa obra aí que você pegou, pelo que eu entendi, tava meio bagunçado o negócio. Uhum. E como foi para colocar nos eixos? Quais são os parâmetros que você tomou aí para alinhar uma obra como essa? Tem alguma dica que você dá para quem está assistindo, obra bagunçada, faz assim, existe isso? Uma coisa que eu pontuo muito, durante o horário de trabalho a gente pensa ali rápido, faz as coisas, mas eu gosto de sempre ficar um pouquinho a mais depois do horário, que é a hora que a obra para e você consegue sentar e pensar, analisar, né, o projeto, ver quais são os caminhos que você vai seguir, para onde vai direcionar as equipes também, né, o que são mais importantes, o que é mais importante. Durante o horário de trabalho a gente senta para fazer isso, vem uma pessoa, pega o telefone, toca, chega o material, uma xarife vem, a gente trabalha naquele dinamismo o tempo todo, né? Então eu acho muito isso, o engenheiro tem que ter o tempo dele, ou um sábado, ou depois do horário, para você sentar, analisar, pensar, né, e planejar a sua obra. Não dá para trabalhar, tipo assim, só tocando, só na correria, não. Acho que é importantíssimo o planejamento.
Entendi. Em cima dele, tomar todas as determinadas ações para recuperar aquele prazo de obra. Isso. Principalmente quando você está começando, que aí você acha assim, vou fazer cerâmica. É só a cerâmica que compra? Não. Tem que comprar a camada, tem que comprar as ferramentas, tem que ver os EPIs. Então, assim, esse pensar na obra, né? Quando você é engenheiro gerente de campo ao mesmo tempo, é muito complicado você fazer as duas coisas no seu horário de trabalho. Então, acho que essa questão do pensar na obra, pensar nas atividades, na sequência de serviço, é muito importante. Entendi. Realmente é algo que para o pessoal abrir o olho aí, que muita gente esquece de fazer isso. Ou o que é que eu uso na cerâmica? E aí abrir aquele leque de informações. Isso. Visando agora a questão de pós-pandemia. Você se formou no boom, passou pelo boom, entrou ladeira abaixo do mercado. Agora a ladeira estabilizou, aí estava subindo, aí vem pandemia para dar cacetada na cabeça. Como é que você vê hoje no cenário de gerenciamento de obras, de surgimento de obras? Como é que você conseguiu já ter uma percepção de como está se comportando o mercado, para onde é que ele está atendendo aí? Ou você ainda não parou para ver isso? Não deu tempo ainda a ver isso? De ver tudo, né? Ainda não. Eu acredito que aqui em Sergipe as coisas demora a chegar, as crises, né? E a gente também, normalmente, é a última a sair das crises, né? Aqui no estado a gente passa sempre por isso. Então, acredito que o mercado está reaquecendo, mas ainda está muito distante, né, do que foi 2019 aqui no estado. Imóveis de alto padrão. Eu estou vendo a procura maior por residências que serão casas mesmo, né? Acho que a questão da pandemia, do confinamento, fez todo mundo querer ter uma casa com mais ambiente para poder ficar. Então, a questão dos apartamentos, realmente, de nível superior, que eu falo assim, né? De classe alta, a procura acho que ainda está muito baixa. Entendi. E você, como profissional, você ainda almeja um determinado crescimento? Como é que você vê essa oportunidade no mercado hoje? Pô, eu, Priscila, vou me colocar dessa maneira para chegar em determinado resultado. Você tem esses objetivos ou você acha que você já conseguiu se realizar? Não, eu acho que ainda quero galgar aí novos sonhos, né? Eu adoro obra, adoro, né, estar ali na profissão, mas é desgastante a gente pensar em trabalhar de 7 da manhã até 5 da tarde, né? A gente sempre passa um pouquinho mais. Eu penso depois em abrir uma coisa minha também, né? Trabalhar com outras áreas, né? Mais tranquilas, até para aprender. Eu acho que a engenharia, ela me escolheu. Eu queria arquitetura, na verdade. Eu também fui assim. Fiz arquitetura, aí não passei em engenharia. Eu ainda passei para arquitetura na Bahia, né? Na UFBA. Aí, por uma questão de família, eu fiquei aqui mesmo na UFES, fiz civil, né? E me apaixonei pela engenharia, assim. Porque você se forma e você não tem só uma área para atuar. Você tem um mundo ali, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero conhecer coisas novas. Então, eu fico, às vezes, pensando em outras áreas da engenharia que eu poderia conhecer e crescer também. Mas que eu sempre vou ficar com um gostinho de obra também, que eu gosto. Eu sou apaixonada por obra. Eu também. Falando em obra, falando em gerência, arrastando já mercado, você falou aí que quer ser dono do seu próprio negócio. Como é fazer uma automotivação quando você tem que passar isso para suas equipes? Você tem a gente tem que se manter motivado, se manter firme ali, tem que atingir minha meta, porque nosso cérebro entra ali numa zona de conforto. Você faz alguma coisa para sair dessa zona de conforto? Como é que se comporta? Falando de obra em si, assim, uma coisa que eu pontuo muito a gente faz obra hoje residencial, eu estou focando no cliente, no objetivo final, né? Então, às vezes eu faço muita reunião com a equipe. Gente, a gente está chegando no prazo, vamos correr, porque o prazo, a nossa satisfação é isso, né? A gente não constrói casa, a gente constrói sonhos, né? Sim. Eu atuo muito na área da Minha Casa Minha Vida. Então, são pessoas ali que financiam por 30 anos, por tudo. Então, acho que a gente tem que pensar neles, né? Eu sempre procuro essa motivação também. Não só financeiro, que a gente trabalha, né? Claro, com dinheiro para poder ter uma casa, ter um carro, né? Ter um lazer. Mas muito nisso aí, de realizar o sonho das pessoas. E o que eu falo muito de zona de conforto, que eu vejo muito minhas equipes passando, você dá determinadas equipes para serem vistoriadas, para serem monitoradas. E eu vejo que você treina, você fica firme ali e começa a conferir. E aí você percebe que a sua equipe entrou numa zona de conforto.
Você faz alguma coisa para pegar essa zona de conforto rapidamente da sua equipe? Ou nessas reuniões você já consegue perceber isso? Em rondas no campo você consegue perceber isso? Na conferência, se você consegue perceber, porque a quantidade de erros das equipes aumentam. Como é que você identifica isso hoje? Eu gosto muito de rodar o campo também. Eu não fico só em sala, não sou engenheiro só de sala, assim. Então, tô na sala, tô no campo, e aí eu vou vendo, a gente tem um grupo, assim, no WhatsApp, né? A gente vai vendo o erro, gente, tal pedreiro já tá fazendo isso aqui de novo, vamos lá conferir. Tem as fichas de verificação também, né, de serviço que a gente assina, né? Mas acho que o olho do engenheiro no campo é muito importante, né? Até porque a gente é responsável por tudo aquilo ali que estão construindo. Então, dá para deixar na mão, né, da equipe, e a gente, claro que confia neles, mas a gente tem que estar ali olhando e monitorando. Tanto a questão de erros, como abaixo da produtividade. Porque se a gente, às vezes, entra na zona de conforto, que dirá o pedreiro, né? O encanador, o carpinteiro. Então, a gente tem que estar ali monitorando aquilo ali. Se está produzindo nessas reuniões semanais 5 apartamentos por dia e na outra semana produziu 2, a gente já percebe que houve algum desvio. E aí tem que estudar, conversar com o encarregado da frente daquela atividade, né? O que é que aconteceu? Sim. Eu conversava muito até com o Guilherme, tá aqui assistindo escondidinho ali. Mas eu conversava muito com ele que a obra, você falou muito, o rodado engenheiro é muito importante no campo. E por mais que a gente tenha planos de qualidade que sejam implantados pela empresa, você consegue perceber uma diferença muitas vezes na mesma empresa em outras obras. Isso acontece também na empresa que você trabalha. Eu vejo que a qualidade da obra está muito ligada ao que o gestor cobra, aquilo ali. Você vê isso, é algo que acontece constante com você também na sua empresa? Acontece. Por isso que eu acho que a gente tem que cobrar realmente, né? Acho que tudo que, se você não é cobrar gritando, não é nada, né? Eu digo assim, é conversando mesmo, a gente cobra, tal atividade tem que sair certa. Se a gente não cobra, o outro também não vai cobrar do profissional, né? E a construção civil é muito artesanal ainda hoje, né? Querendo ou não, o pedreiro assentando cerâmica por cerâmica, né? Rebocando a parede. É artesanal aquele processo. Tem inovações? Tem. Mas muita coisa ainda é artesanal. Então, a gente tem que monitorar isso, né? E cobrar. Acho que se a gente não cobra, fica muito solto. Cada um faz como quer, faz do jeito que quer, né? Entendi. E a gente teve até um entrevistado aqui que comentou muito sobre o processo de industrialização na construção civil. Você acha que é um desafio muito distante do que a gente tem hoje? Ou você já viu uma melhora no mercado também com relação a isso? Eu acho ainda bem distante. A gente tem melhoras, né? Tem, tipo, um reboco já, um gesso projetado, né? Tem inovações acontecendo, mas ainda está muito, muito primitivo. Eu acho que a gente tem muito caminho aí para galgar para melhorar a construção civil. Entendi. Muito bem, queria agradecer aqui a sua presença, conhecer um pouco da sua carreira. Eu acho que a gente tem papo aqui para mais uma conversa. Depois a gente vai ter a fase 2 das entrevistas do Papo de Canteiro. Foi muito bom conhecer um pouco da mulher no canteiro de obra, que eu acho que para as mulheres que vão assistir isso aqui, que estão assistindo agora, é muito importante ver que está dando certo, ver que está se inserindo uma quantidade maior de mulheres no mercado. E eu queria quebrar um pouco do protocolo do encerramento aqui do Papo de Canteiro e pedir, se possível, vocês tenham vontade de passar uma mensagem para essas mulheres que estão na construção civil, que estão galgando melhores cargos, que estão galgando um melhor espaço. Você tem algo a falar aqui para esse público? Tenho. Que elas tenham coragem, né, de entrar nesse mercado, de conhecer como é a construção civil. A gente às vezes fica com receio, como eu falei, né, mas depois que você entra, você descobre como é maravilhoso estar com pessoas, conversar com pessoas. Problemas ocorrem, não tem jeito, mas são fáceis de você resolver, né, e acho que a mulher tem muito isso de uma ajudar a outra, né. Então, estou aqui, se alguém quiser também tirar dúvida, perguntar mais coisas, assim, podem contar comigo. Acho que a gente tem que se ajudar. E que não tenham receio, não. Acho que a gente já melhorou bastante o mercado de trabalho aqui no estado para as mulheres, né? E que tenham coragem, queiram, quem gosta dessa área, né? Entrem, atuem mesmo, que tem, acho que, muito a melhorar com mais mulheres no canteiro. Entendi. Então, vocês que estão aí, sinta-se à vontade se quiser passar seu Instagram para o pessoal
Você deu agora a corda, agora você segure e o povo vai atrás, vai pedir ajuda e você dê ajuda. Vou ter que ajudar, né? Então, qual é o seu Instagram? Eu tenho Instagram profissional, né? Que é priscila._eng, né? Lá eu comecei a postar alguns conteúdos, né? De construção civil mesmo, para poder ajudar mesmo essas pessoas que estão começando, né? Tentando dividir um pouco do conhecimento que eu aprendi no canteiro de obras. Então, acho que fiz esse Instagram com essa visão do início, não foi nem para conseguir trabalhos, nada não. Sim, sim. Foi mais na intenção de dividir mesmo o conhecimento. É um pouco do que a gente está tentando fazer aqui. E precisa, trazer, né, esse conhecimento, mostrar que tem profissionais de qualidade no mercado e dividir as boas práticas, como eu falo muito. Então, mais uma vez, ela deu a corda, vocês vão atrás e ela que segure. E se você quiser conhecer os nossos patrocinadores, vai estar aqui abaixo do vídeo ou em algum lugar na nossa tela. Pode clicar e seguir também. Não vai só atrás dela não. Vem atrás dos nossos patrocinadores. O Instagram do Papo de Canteiro também está disponível. Se você quiser tirar qualquer dúvida sobre engenharia, quiser fazer alguma pergunta de algum vídeo que ficou mal respondido, ou para vídeos futuros. Faremos vários temas aqui. Estamos galgando várias entrevistas com parceiros, com construtores e com engenheiros para sanar todas as dúvidas. Ok? Então, se você quiser fazer parte da nossa telinha aqui ou dos nossos quadros, se você quiser se tornar patrocinador, é só entrar em contato com o Papo de Canteiro e lá você vai ter todo o suporte para conversar com a gente e a gente vai definir com você todos os parâmetros, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui na nossa entrevista, no nosso Papo de Canteiro, e agradecer aqui a presença mais uma vez de você, Priscila. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e passar um pouco da sua experiência aqui pra gente. Tá? Eu que agradeço o convite de vocês, também é uma honra, né, poder dividir um pouco aí da minha trajetória, né, e parabéns pela iniciativa, né, acho que o mercado aqui, o pessoal precisa desse trabalho de divulgar o conhecimento, né, de compartilhar os conhecimentos da gente. Parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. E antes disso, clica aqui embaixo no gostei, clica para seguir, tá? E até o próximo programa.